Então tá, pessoal, bora aqui para mais um exercício, que é o exercício 2.36. Sabendo que a tração do cabo BC é 725 newtons, determine a resultante das três forças exercidas no ponto B da viga AB. Começando pelo diagrama de corpo livre da barra que está em tração. Como a gente sabe que ela está em tração, a configuração dela é mais ou menos assim, com 725 newtons de cada lado. Então, neste ponto aqui, que é o ponto de junção com o ponto B, existe uma ação e reação pela lei de Newton, em que o ponto B puxa a barra, deixando ela em tração, e a barra vai puxar também o ponto B. Então, aqui nós temos nosso ponto B, e a força que acontece devido à barra no ponto B é de 725 newtons nessa direção. Aqui a gente tem 780 newtons. E aqui a gente tem 500 newtons. A ideia agora é de decompor cada uma dessas forças nos eixos x e y. E assim que elas estiverem decompostas, a gente consegue somar as componentes x de cada uma das forças para obter a resultante em x e as componentes y de cada uma das forças para obter a componente y. Para decompor os ângulos, para decompor as forças, a gente precisa saber os ângulos. Então, a gente já pode começar escrevendo aqui. Vamos nomear as forças também. Vamos chamar essa força aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C, certo? Então, AX vai ser igual a... Se a gente dizer que o ângulo está aqui, alfa, beta e teta, a gente pode dizer que AX vai ser igual a 780 newtons vezes o seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa? Para começar, ele já é o oposto sobre a hipotenusa. E a gente sabe que o oposto é 12 e a hipotenusa é 13. Isso aqui é dado no problema. Então, a gente pode já escrever aqui, vamos apagar. Ao invés de botar seno, a gente sabe que o seno de alfa, não é só escrevendo aqui, seno de alfa é igual a 12 sobre 13, que é o oposto sobre a hipotenusa. Então, ao invés de botar seno, vamos botar direto aqui 12 sobre 13. Já o AY vai ser igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, é 5 sobre 13. Que, na verdade, é o cosseno, né? 780 vezes 5 sobre 13. Aqui a gente tem o A. Agora, para o B, BX e BY, a gente tem 500 vezes... Bom, para o AX a gente quer esse aqui, então a gente quer o seno, a gente quer o 3 sobre 5. Então tá, 3 sobre 5. E esse aqui agora, o AY, a gente quer o cosseno, então a gente quer o 4 sobre 5. 500 vezes 4 sobre 5. Por fim, o CX e o CY, que a gente quer 725 vezes... Bom, a gente quer primeiro o seno, né? O seno vai ser isso aqui, que é o nosso eixo X. Isso aqui equivale a 840 sobre a hipotenusa, que é 1160. Então tá. 840 sobre 1160. E por fim, o nosso CY vai ser igual a 725 vezes 800 sobre 1160. Resolvendo agora cada uma dessas parcelas, a gente vai obter o resultado, a componente x e y de cada uma das forças.
780 vezes 12 sobre 3 dá 720. E aqui dá 300. Aqui a gente tem 300 também. Um ponto importante que eu esqueci de levar em consideração. O 780 aqui, neste caso, no nosso eixo cartesiano, ele está no eixo positivo do eixo x, mas no sentido negativo do eixo y. Nesse caso, esse aqui ele é negativo, certo? O bx e o by, ele está no sentido negativo tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Então, as duas componentes deles serão negativas. E por fim, o c, ele tem a componente y positiva, mas a componente x negativa. Porém, agora a gente vai calcular as resultantes x e y, somando as componentes x e y respectivas de cada uma das forças. Então, a nossa Rx vai ter 720 menos 300 menos 525. E a nossa Ry vai ter menos 300 menos 400 e mais 500. Isso dá menos 200 newtons do eixo y. E para o eixo x, isso dá 720 menos 300 menos 525 menos 105 newtons. Então, se a gente pega um eixo cartesiano aqui pequenininho, só para ter uma ideia, a gente sabe que ele vai estar mais ou menos aqui, a força ela vai estar mais ou menos assim. Que aqui é menos 200 e aqui é menos 105. Bora calcular o módulo dessa força. A norma do vetor vai ser encontrada pela raiz quadrada de menos 105 ao quadrado mais menos 200 ao quadrado. Isso vai nos dar um resultado, uma norma de 225,89 newtons. Por fim, falta encontrar a direção, este ângulo aqui, que é a direção do nosso vetor. Vamos encontrar ele, vamos chamar ele de gama, e a gente vai dizer que gama é igual a tangente na menos 1 do oposto, que é menos 200, sobre o adjacente, que é menos 105. Isso vai nos dar um gama de 62,3 graus. E a nossa resposta final, ela vai ser assim. Nos eixos x e y, um ângulo de 180 mais 62,3, que dá 242,3 graus. No caso, ele não vem até aqui, né? Mais ou menos assim a força e o ângulo é assim. E o nosso módulo, a nossa norma do vetor, é de 225,9 newtons. E aqui a gente tem a nossa resposta final do problema.